A paz do Senhor Jesus Cristo, meu querido, que vai estar participando comigo aí dessa linha de raciocínio com relação a esse vídeo. Eu sou o pastor Zé Francisco, faço parte da primeira IADA de Alça, que tem como pastor presidente o pastor José Augusto Nunes, e por misericórdia a gente é cooperador ali na congregação em Carlos Sampaio. E eu convido você a uma reflexão importantíssima na Palavra de Deus. Vamos falar um pouco, refletir um pouco sobre casamento, sobre vida a dois. E eu quero tomar como base aqui o que diz o escritor aos Hebreus, quando ele fazia uma exortação a uma santidade para a vida cristã, um ajuste, uma limpeza geral para aquele que realmente quer representar o nome de Jesus. Ele fala com relação a fugir de toda ação do mal, todo aquele apetite desordenado, dos prazeres carnais. E aí ele não esquece de falar também sobre o casamento. Aqui no versículo 4 do capítulo 13 de aos Hebreus, está escrito assim: o casamento deve ser honrado por todos e o leito conjugal conservado puro, porque Deus julgará os imorais e os adúlteros. Queridos, palavra extremamente conhecida da parte dos cristãos, porque sempre tem alguém falando com relação ao casamento e ao comportamento que se deve ter dentro de um casamento saudável, dentro de um casamento na presença de Deus, porque existe casamento e casamentos. Algumas pessoas não se importam, algumas pessoas já casam já com um propósito de que, se não der certo, não deu, se não der certo a gente parte para outra. Então, essa não deve ser a atitude de quem realmente quer fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. O casamento é um estado honroso do matrimônio e quem estabeleceu o casamento, quem celebrou o casamento, quer dizer, fez o casamento, foi o próprio Deus, que casamento não é nada mais, nada menos do que uma associação, do que a primeira sociedade instituída foi a família. Então Deus, ele instituiu, a primeira instituição foi celebrada foi o próprio Deus que realizou, que foi unir o homem e uma mulher. Ele criou primeiro o homem, depois de algum tempo, que não tem tempo determinado, não está descrito na Bíblia, mas ele viu que o homem precisava de uma companheira, quer dizer, ele já até sabia, né, porque Deus sabe tudo. Ele tem a presciência, tem a onisciência de saber tudo em todos os tempos, mas ele quis confortar o coração do homem, trazendo para ele uma companheira e tirou do homem mesmo uma parte do homem e criou uma mulher e deu a mulher a esse homem. E o homem, de tão além que ficou, ele disse que a mulher seria varoa, porque foi tirada do varão, e disse que o homem deixaria o seu pai e a sua mãe e apegar-se-ia a sua mulher, e ambos se tornariam uma só carne. Isso fala de unidade. Aí você tem duas pessoas, por causa da unidade, por causa do propósito, por causa dos sentimentos, é o que ele estava dizendo, tornar-se uma só carne. Quer dizer, quando é estabelecido o casamento, é estabelecido um pacto, uma aliança que é feita entre um casal. Casamento, uma família é instituída, começando com um homem e uma mulher. E dentro daquilo que Deus estabeleceu, casamento só cabe para um homem e uma mulher. Outra parte, pode haver vários casamentos, qualquer união aí, mas realizada por Deus. Deus não muda a maneira dele ser, não muda a palavra dele, não muda os princípios. Deus é fiel naquilo que ele fez, e quando ele fez, ele tinha propósito naquilo que fez.
os homens mudam. E aí as pessoas, muitas das vezes, até sabendo a vontade de Deus, elas casam para satisfazer o seu ego e entram no casamento simplesmente no propósito de ser feliz. Ela entra no casamento para ser feliz, quando na realidade, casamento não é isso. Só vai ser feliz se você obedecer à vontade de Deus. O único que tem felicidade verdadeira chama-se Jesus. Então, você não vai encontrar felicidade plena em nenhuma outra pessoa, em nenhum outro, e nem salvação. Porque a salvação está ligada a um homem, a um nome de Jesus, que em nenhuma outra salvação, porque também debaixo dos céus, nenhum nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, só no nome de Jesus. Assim também é a questão do casamento. Se o casamento não tiver aliançado em Jesus, meu querido, as coisas vão passar, as coisas mudam no decorrer do tempo, aí as pessoas desistem. Você escolhe uma pessoa que você considera ser a pessoa que está te completando, mas se você não tiver propósito, se você não for fiel a Deus, automaticamente o infiel a Deus vai pagar o preço da sua infidelidade. E se você estiver esperando em outra pessoa que vai te completar, meu querido, é só se for em Cristo. Em Cristo. Porque, na realidade, a Bíblia mostra a responsabilidade que tem dentro de um casamento. Quando Paulo falou aos Efésios, ele estava fazendo um paralelo, uma comparação de que é como a igreja e Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, é o Senhor, é o esposo da igreja. A igreja está submissa a ele em tudo, mas ele é dedicado e ama e serve e supre toda a necessidade da igreja. Assim deve ser dentro de um casamento. Quando, querido, essa questão que acontece muito, onde entra ciúme. Claro, é bem na verdade que a Bíblia diz que até o Espírito Santo tem ciúme do povo dele porque ele não quer perder. Mas não é aquele ciúme doentio. Se a pessoa decidir, não quer, foi embora, ele, não quero te perder, mas se você já está perdido e quer continuar, o problema já é teu. Mas eu não quero te perder. Jesus deu a vida exatamente por isso, para nos resgatar da maldição do pecado e da morte e nos orientar. Então, o casamento, se ele não começar num plano espiritual, ele fica meramente carnal, se não houver uma mudança, depois alguém reconhecer o seu estado de miséria e fizer uma aliança com Jesus e aí decidir mudar a história do seu casamento, mudar a sua atitude, na realidade, quando se converte, conversão é mudança de atitude. Aí, às vezes, as pessoas têm um propósito, um pensamento antes de conhecer Jesus, ela tinha um propósito, um pensamento e vivia segundo o curso da sua própria vontade, fazendo o que bem entendesse, mas quando ela aceita Jesus, e se for com sinceridade, for de fato em espírito e em verdade, aí ela agora já não vai andar mais segundo os seus impulsos, mas vai buscar andar de acordo com a vontade de Deus. E como conhecer a vontade de Deus? Está revelado na sua Constituição. A Constituição de Deus para o homem é a Bíblia. E aí a gente vê, e não adianta você inventar, forjar alguma coisa para se favorecer. Deus não muda a palavra dele, como ele também é imutável. Então a palavra dele não vai mudar. Deus não vai mudar, isso aqui foi mal entendido pelos homens, isso aqui vou endireitar aqui para a gente. Atualmente nós temos visto aí muita gente criando situações aí na Bíblia para poder rejeitar a Bíblia, criando os seus próprios regimes, suas próprias formas de viverem, mas não vai longe, não dá certo, querido, porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira, e Deus, como ele disse, ele é completo, ele disse que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então vamos falar um pouco sobre as questões do casamento. A pessoa entra num casamento, aí daqui um pouco, não está dando certo, incompatibilidade de gênero. Olha, querido, você deveria ver isso, se você é cristão que entra no casamento, primeiro tem que orar, consagrar a sua vida, pedir a Deus a direção, buscar a Deus a orientação para você entrar no casamento. Não pode ir no impulso da sua própria vontade. Você tem que... E outra coisa, não pode também ser enganado pelas aparências, porque nem sempre as melhores essências estão nos frascos mais bonitos. Muitas das vezes o frasco não é muito bonito, mas a essência é totalmente excelente.
Então, é preciso que tenhamos esse cuidado. E só quem conhece a excelência da essência espiritual é o dono, é o fabricante dela, é Deus. Então a gente precisa de buscar a orientação de Deus, de ver essa comunhão com Deus, que Deus não permitirá que um servo fiel tropece se ele estiver na sua direção, buscando a sua vontade segundo o seu querer. Agora uma vez, e para você que casou antes de conhecer a Cristo? Aí agora você conheceu a Cristo, vai desfazer o seu casamento? Não. A Bíblia até enfatiza que se você se converter e a pessoa que vive contigo decidir não querer te maltratar e fugir, se ela for embora, você está livre. Mas se ela aceita viver contigo, mas mesmo sendo contrário a você viver essa comunhão e ela ficar te perseguindo, te perturbando, você tem que insistir com Cristo. Agora, a sua posição, a sua batalha agora não é contra a carne nem o sangue, mas é contra as astúcias e potestades do diabo, contra a artimanha das trevas. Vai ser trabalhoso? Sim. Vai ter muita luta, muitos problemas? Vai. Mas se você permanecer fiel, Deus trabalhará e como Deus é justo, Ele vai repreender o império da injustiça e vai te dar a vitória em suas mãos. Todavia, se você simplesmente não quer ficar no seu comodismo, não quer se passar por tribulação, por angústia, por nenhum problema, e aí você não vai dar certo com ninguém. Chegou num lugar, porque todo homem falha, toda mulher falha também, e aí chegou num lugar que você foi perturbado, atribulado, e você não tem uma coisa que o amor traz. As pessoas muitas vezes ficam procurando o amor. O amor traz consigo algumas qualidades. Quem ama, o apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios, no capítulo 13, que o amor suporta. O amor não trata com leviandade. O amor, querido, ele não é um sentimento que brota na gente fazendo aquela mudança, não. O amor, você precisa tomar atitude para declarar o seu amor. Exatamente, você vai declarar o amor, exatamente você vê o lado contrário da coisa. Você está vivendo o lado contrário da coisa, mas se você tem um propósito, porque gostar de quem gosta de nós é fácil. Fazer o bem para quem nos faz o bem também é fácil. Mas o difícil é você ter que enfrentar uma situação e cumprir com seus propósitos, com os propósitos de Deus, você enfrentando as lutas, você suportando os ataques, suportando as afrontas, suportando as ofensas, suportando muitas das vezes até a agressão. Não que você vai ser um saco de pancada ou um pandeiro para alguém estar te batendo toda hora, mas se você suportar, Deus vai trabalhar. Então, que nós possamos entendermos isso, que ele diz que o casamento ele deve ser honrado. Em outra tradução diz, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão a prostituição e aos adultérios, o Senhor os julgará. Essa é uma tradução corrigida. Nessa tradução aqui, nós vemos no versículo 4, aqui do capítulo 13 de aos Hebreus, nos diz, o casamento deve ser honrado por todos e o leito conjugal conservado puro, quer dizer, mácula e puro. Mácula são manchas, nesse caso, quando na outra tradução diz venerado, seja entre todo o matrimônio, o leito sem mácula, é o leito sem mancha, sem sujeira. E ele está falando aqui, querido, na questão da imoralidade, que tem gente que muitas vezes, porque se casou, acha que vai viver uma vida suja, de imoral, e o sujeito pode cometer essas impurezas imorais dentro da própria casa, e achando que ele tem o direito, porque casou, não. Tem que haver respeito a Deus. Respeito a Deus. Deus vai te dar graça, te dar força. O sexo é uma coisa linda que Deus criou, maravilhosa, até para Deus criou exatamente isso, para trazer conforto para o homem, para trazer prazer, para trazer assim, aquele sentimento profundo de prazer, sabe? Quando você chega num clímax de uma relação, é coisa gostosa, maravilhosa. Mas tem que saber a qualidade desse ato.
Então tem que buscar a Deus para que se busque uma qualidade que não seja uma qualidade ímpia, imoral, uma qualidade diabólica. Então, no tocante a isso, deve haver um cuidado entre as partes e quando há um cristão e casado com uma pessoa que não experimentou ainda a graça de Deus, ou uma cristã que não experimentou a graça de Deus, precisa ter uma alta vigilância, muito cuidado, para não fazer com que os seus atos contrariem a vontade de Deus e traga para você o açoite. Então é preciso ter muito cuidado. Com relação às pessoas que casam entram no segundo casamento, tem questão de divórcio, nem vou falar sobre isso, porque a gente entende que pela Bíblia, Jesus não dá direito a essa questão do divórcio, a não ser pela questão do adultério. Mesmo assim, o que ele diz é que hoje está aprovado por todo mundo, e ainda querem usar a palavra de Deus para se calçar, que diz assim, que Jesus falou que foi combinado entre duas pessoas, torna-se lei. Não, querido, mas não é que você vai pegar as coisas, as verdades de Deus, os princípios que não se mudam, e querer se aproveitar disso. Ele está falando com relação a realizar a sua obra, na questão de evangelismo, montar projeto, é nisso que ele está falando, de não concordar disso. Mas não na questão conjugal. A pessoa, tudo que você concordar com outra pessoa, você pode... então fulano concordou, aí pega duas pessoas que estão com um propósito totalmente deturpado, vão cometer coisas do arco da velha e vão botar a culpa que Jesus falou que pode. Não é assim não. Então é preciso ter, acima de tudo, comunhão com Deus, ligação com Deus, unção de Deus na vida. Através da unção é que a gente alcança a perfeição. Então, pense nesse detalhe aqui. Alguém procurou a Jesus, no capítulo 19 de Mateus, procurou Jesus e perguntou se era lícito repudiar, divorciar e repudiar sua mulher por qualquer motivo. Jesus disse, você não lê que no princípio o Criador, ele criou homem e mulher e unificou, e ele mesmo nessa união, ele disse que deixaria o homem, pai e mãe, pegar-se-ia a sua mulher, seriam ambos uma só carne. Mas eles disseram, mas por que Moisés deu carta de divórcio? Ele disse, por causa da dureza do coração. O fato de Moisés ter liberado, porque ele já estava com o coração tão entenebrecido, tão duro, não quer dizer que estava determinando salvação para eles, não. Simplesmente, na Bíblia, nós encontramos a palavra do próprio Senhor revelando a João, quem é sujo, suje-se ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Quem é injusto, faça a injustiça ainda. Mas quem é justo, faça a justiça ainda. A diferença está no servir a Deus, está na questão da comunhão, da ligação do crente com Deus. Aí ele tem temor, ele procura viver conforme a palavra de Deus. Então Jesus não estava aprovando o divórcio ou permitindo que se divorciasse, porque deu aquela palavra para ele. Moisés fez aquilo ali porque o povo era rebelde, estava com o coração totalmente endurecido, a mente entenebrecida, e não queria um compromisso. Então não vai adiantar vocês ficarem... O que adianta? Como uma pessoa está na igreja, mas o coração está fora. A pessoa participa da comunhão, do cálice, participa ali do cálice, toma ali como os outros ali, mas a Bíblia diz que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, porque não discerne o corpo do Senhor. Então, se está indignamente, quem está vivendo uma vida de adultério, participando da Santa Ceia em adultério, participando da Santa Ceia, vivendo uma vida de prostituição, uma vida de imoralidade, nós vamos chegar a esse período aí do carnaval aí, quantos crentes que vão estar ocupando a sua mente com problemas mundanos, com as questões do samba, de escolas. A escola do crente a escola do crente, a escola do crente é a escola bíblica dominical, querido. Ou então a escola secular lá para aprender a cultura. Mas escola de samba, crente com escola de samba, só a misericórdia. E agora virou moda, né? Tem até igrejas ali botando bloco na rua. Meu querido, crente só bota bloco
quando ele é pedreiro, para botar bloco para fazer o muro, para fazer levantar alguma estrutura pesada, ele usa bloco. Ou então outros tipos de blocos, não bloco de escola de samba. O sangue de Jesus tem poder e liberta esse crente que está vivendo assim. Mas vamos voltar aqui para o assunto casamento. Aí você casou com uma pessoa, aí aquela pessoa depois casou com a pessoa já depois de idade, a pessoa tem filho, você tem outro, ou então você decide cuidar do filho, tanto uma mulher quanto um homem decidiu cuidar do filho do outro. Aí de repente passa um tempo, quando começa a maior maravilha, então igual dois pombinhos assim, formando aquele relacionamento, daqui um pouco que um precisa, o filho de um precisa de ajuda, aí por aquela divisão. Mulher então é assim, quando ela casar e ela tem filhos e o cara também tem. Aí quando o cara vai ajudar os filhos dele, ela se retranca, ela vira a cara, se retruca realmente, protesta, mas os dela ela quer proteção. Tem que haver bom senso, tem que haver diálogo, tem que haver entendimento, tem que haver conversa. Então, portanto, se você tem que, antes de entrar no relacionamento desse, você tem que buscar muita confirmação do Senhor e saber se você tem estrutura para suportar. Então a situação é complicadíssima. A gente não vai ter, eu não vou ter muito tempo aqui com esse vídeo, mas eu quero só deixar você esclarecido que o casamento é coisa seríssima e estão banalizando o casamento nos nossos dias, sabe? As pessoas pensam, não deu certo, separa e casa com o outro. Você separou, tudo bem, aí você vai entrar em adultério e aí depois vai permitir o adultério para o seu cônjuge. Então vigia. E o adúltero não tem parte no reino de Deus, diz a palavra. O adúltero não tem parte no reino de Deus. Então, bom é que se pense. Se você já está numa situação, antes de conhecer Jesus, você entrou numa situação, aí agora você vai orar, buscar a presença de Deus até que Ele te dê graça. Aí você vê se o Espírito Santo estiver trabalhando na sua vida, de fato, você estiver voltado para a palavra, é um sinal que Ele já está, Ele te perdoou e está apagando os seus passados. Ele disse que o seu passado não me lembrarei mais. Mas depois que você fez uma aliança com Ele, aí você começa a fazer besteira, começa a voltar aos atos que você praticava antes. A sua reação de revolta, de indignação quando você recebe um não, quando alguém entra no seu caminho e faz alguma coisa que você não gosta, aquela reação revoltante de ódio, de rancor, tem que acabar. Você precisa orar a Deus para que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, porque o cristão tem que exercitar o fruto do Espírito. O fruto do Espírito não é graça. Graça é um favor imerecido. Você foi salvo por causa da graça de Deus. Mas o fruto do Espírito é você entender qual é a vontade de Deus e você se aplicar, se esforçar para viver qual é a vontade de Deus. Isso é fruto do Espírito. E ele tem que ser buscado com esforço, com muito esforço. Os dons vêm até sem merecer. Porque dom é exatamente graça, é favor imerecido. Mas os frutos não. Fruto, ele tem que ser exercitado, buscando conhecer a vontade de Deus e se aplicar a ela. E Deus, Ele quer que nós tenhamos o cuidado com os frutos, com o nosso testemunho, com aquilo que vejam em nós, para passar uma imagem de que fomos realmente transformados, que temos uma comunhão com Deus, uma ligação com Deus. Agora você pensa que é fácil? Não é fácil não, porque os adversários vão se levantar, que é uma batalha espiritual. O Satanás com seus algozes, ele quer com Satanás com seus comandados, ele quer destruir. Agora, eles são nossos algozes, eles são contra nós, são adversários, são opositores da vontade de Deus. Então, ele vai fazer tudo para você praticar aquilo que contraria a vontade de Deus. Então, ele vai trabalhar de todos os meios para aborrecer a sua vida. Mas o Tiago disse, bem-aventurado é aquele que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Então, a provação, as provas, as lutas vêm, mas a gente permanece firme, porque ser provado, ser tentado,
não é sinal da reprovação de parte de Deus. Agora, é preciso ter cuidado com o seguinte, entre a tentação. Você caiu na tentação, porque ou você entrou na tentação, você simplesmente sabendo qual é a vontade de Deus, mas você não deu importância e entrou fazendo aquilo que contraria a vontade de Deus. Então você entrou na tentação, seu preço a pagar vai ser muito maior. Então precisamos de vigilância. Casamento é realmente algo maravilhoso, porque é através dele que se constitui família através do casamento, uma união de um homem e uma mulher, de uma mulher e um homem. Biblicamente é só isso. Qualquer outra união está fora do contexto, e aí a gente não quer nem comentar sobre isso, porque nosso compromisso é com Jesus, nosso compromisso é com a palavra, e o compromisso de Deus com quem quer ser abençoado e quer morar no céu, é com quem teme e obedece a sua palavra. Não é com título que os homens dão, que os homens querem, não é com essência de apresentar coisas que sejam atraentes, que mexa com o emocional, que faça aquele sensacionalismo terrível que nós temos visto nos últimos dias, não. É a palavra com verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você está num casamento, você precisa honrar sua posição. Então, a gente vê lá em Efésios, a partir do versículo 22, dando as explicações que se é necessária a viver no casamento. A submissão da mulher, que essa submissão que a mulher vai se tornar escrava, mas que vai ter a segunda missão na administração dessa aliança que se formou.